Que tal, seus meninos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje estarei trazendo aqui o processo de modelagem em biscuit da base onde eu coloquei a escultura do Sceptile dinossauro aí, beleza? E aí, no mais, eu só peguei um pedaço de uma bandeja do isopor, né? Aquelas bandejinhas de isopor que você compra queijo, essas coisas. Aí cortei ela nesse formato mais oval, peguei um pedaço de isopor com mais volume, acrescentei aí, envolvi com fita e depois cobri com massa de biscuit. E depois de ter envolvido tudo com massa de biscuit, eu venho com o papel alumínio para poder fazer aí a textura aí da terra, beleza? Beleza. Em seguida, vou achatar aí a biscuit, né? Eu já pigmentei ela aí com um tom de verde. Aplico aí em algumas áreas aí dessa base e venho com a espátula para poder fazer a textura aí da grama, né? Para poder fazer esse capim. Depois eu vou modelando aí algumas pedras por todo esse cenário. E depois de modelar aí as pedras no formato que eu queria, eu uso o papel alumínio mais uma vez para poder fazer a textura. E aí eu já vou fazendo a pintura aí do capim, né, usando a técnica de dry brush, que é o pincel a seco. Eu passo só um pouquinho de tinta aí no pincel, deixo ele quase seco e vou passando aí de leve aí nessa superfície. E aí eu faço várias camadas de pintura para ficar um contraste bem legal aí nas cores. E aí eu vou usar a mesma técnica para poder fazer a pintura aí do chão, né? Dessa parte aí de terra mesmo aí do cenário, beleza? Beleza. E a primeira camada de pintura aí nessa parte aí da terra, eu utilizei o tom ocre, né? O tom ocre eu usei aí para pintar. Depois eu misturei o tom de ocre com um pouquinho de marrom para ir escurecendo e contrastando melhor aí algumas cores. E depois eu pego o verde musgo para poder dar um contrastezinho legal aí, como vai ser uma parte que tem água bem mais úmida. Eu utilizei o verde musgo para poder fazer esse negócio de musgo aí, né? Esse lodo ao redor aí desse cenário, beleza? Beleza. Em seguida eu vou fazer a modelagem de um tronco, né? Um tronco partido aí, podre, né? E aí para fazer ele eu só vou pegar um pedaço de isopor, envolver com massa de biscuit, vou ajustar alguns detalhes aí com a espátula, né? Fazer alguns detalhes da textura aí do tronco, utilizando a espátula e o papel alumínio. E também vou fazer aí algumas raízes desse tronco, né? Modelar aí algumas raízes. Depois é só fazer a pintura dele, que eu utilizo o marrom, e depois de ter pintado com o marrom, usando a técnica do dry brush, eu vou usar mais uma vez o verde musgo, né, para poder fazer uma composição melhor aí com o cenário. E aí é só aplicar aí no lugar correto aí do cenário, beleza? Beleza. Em seguida, vou fazer a modelagem desse peixe, né, que o Sceptile vai estar com as garras fincadas nele aí. Para quem não conseguiu identificar qual é esse Pokémon que o Sceptile está predando, né, que vai estar aí como se tivesse sido uma caça que ele abateu, é o Barbolt. O Barbolt, ele é a pré-evolução do Whiscash. Ele é do tipo terra e água, né? Tipo terrestre e água. E o Barbolt, ele é baseado nas lampreias. Por isso que eu não fiz ele com aquela carinha fofinha que ele tem, né? Normalmente o Barbolt tem uma carinha mais fofinha, mais amigável. E não condiz muito com a cara que tem a lampreia, não. Então eu fiz aí o Barbolt desse cenário aí como se fosse uma lampreia mesmo, né? Não uma enguia. Ele também pode ter sido inspirado em enguias, mas eu fiz ele mais como uma lampreia mesmo. E aí faço a modelagem dele, das nadadeiras, dos bigodes, faço a pintura e vou ajustando aí os detalhes para poder enriquecer cada vez mais esse cenário. E os passarinhos pardal que estão fazendo a festa aqui em casa. E se esse vídeo conseguiu lhe prender até aqui, se esse conteúdo foi legal bastante para conseguir tirar esses minutinhos da sua atenção, peço que você curta, comente muito aí, comente o que você achou, o que eu poderia melhorar, o que você acharia que poderia ficar melhor aí nessa escultura, ou sugestões para novas esculturas, novos personagens. Eu estou tentando trazer uma diversidade maior, né, de conteúdos, para não ficar mais do mesmo, só os mesmos personagens de anime, ou personagens com anatomia muito parecida. Eu tô tentando trazer coisas diferentes, né, pra gente ter uma diversidade cada vez maior de esculturas aqui e pra eu mostrar pra vocês que é possível você fazer qualquer coisa com a biscuit, beleza? Então, interage aí comigo nos comentários, salva o vídeo como seus favoritos, envia aí pra aquele amigo seu que você sabe que ele gosta muito de arte e vamos me ajudar a conseguir levar esse conteúdo cada vez mais longe, beleza? Muitíssimo obrigado e bora continuar. E foi assim que ficou a nossa escultura, o nosso diorama em biscuit do Sceptile dinossauro.